Amém. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Assim, amados, eu não sei se eu vou conseguir expressar o quão importante é esse tema. E você veja que nós, por exemplo, nós da mensagem, nós queremos na revelação, nós queremos na terceira puxada, nós queremos no sétimo selo. E eu tenho certeza que a preocupação de todos nós é que nós não queremos apenas ter a revelação disso. Nós queremos fazer isso viver. E aí entra uma coisa que o profeta disse aqui na mensagem Nomes Blasfemos. Ele fala assim, ó, quando ele está falando sobre o sonho de uma irmã, eu quero tratar disso, que é o sonho da irmã Schipper. Mas ele fala aqui, na altura do parágrafo 80, agora eu creio que a razão do porquê hoje há uma grande confusão no tocante ao Espírito Santo é porque isso não é corretamente ensinado. Então, o que nós queremos é ensinar isso corretamente. E talvez eu falhe, eu vá cometer alguma falha em não conseguir passar isso da maneira tão importante quanto isso é. Mas eu vou dar o melhor de mim. E eu espero que você que esteja aqui dê o melhor de você. Para que nós possamos, se um ou dois dos que estiverem entre nós obterem resultados, e resultados que esperamos, mediante aquilo que está sendo ensinado, nós estaremos satisfeitos com isso, né? Isso deveria ser ensinado, está sendo ensinado em cada canto do mundo, nos grupos locais. Há uma união invisível no Espírito de Deus. E como a igreja de Éfeso, 12 irmãos, poucos irmãos, é assim que tem que ser, é assim que deve ser. E assim nós estamos contentes por ser dessa forma, né? Então queremos dar o nosso melhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, espero eu, por uma última vez, aquilo que nós colocamos na quarta-feira aqui, apenas para mim fazer aquilo que fiz na quarta-feira, aquela etapa que nós já vimos. Então, se não houver nenhuma dúvida, tratando-se de uma escola dominical, nós iremos para a segunda parte. Então, aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Qual é o primeiro passo aqui? Depois desse passo, a justificação é o mesmo que eles seriam sentados. Depois aqui vem depois da santificação, ele está apto para
eu quero ligar. Porque você se lembra que nós falamos que muitas mensagens, o irmão Branham disse que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são uma e a mesma coisa. Outras mensagens ele fala que o novo nascimento é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é. E por que isso? Porque quais são os elementos do novo nascimento? A irmã Branham disse, os elementos do novo nascimento dá-se com os mesmos elementos que saíram do corpo de Jesus Cristo na cruz, que foram a água, sangue e espírito. Então, água, justificação, sangue, santifica, e o espírito é esse espírito. Então você vê que ao mesmo tempo que ele é um processo, isso eu quero ler na mensagem hoje, essa palavra processo, ela se compõe de 3 etapas. Então por isso que é uma coisa só, mas ao mesmo tempo são 2 coisas distintas, porque ela é um processo. Daqui a pouco eu quero que você pense nisso, porque se você tiver alguma dúvida, nós não podemos mais para a próxima etapa, que nós vamos ter dúvida nenhuma. Esse é um modelo, certo? Esse é o modelo número 1. Se eu quiser desenhar isso aqui num outro modelo, tem como? Como que seria? A primeira etapa. A primeira etapa. Arrependimento. A minha letra está feia, mas é porque é de manhã, tá bom, gente? Tarde ela vai melhorar. Depois do arrependimento? Pastor, Sim. por gentileza, na minha cabeça eu tinha entendido que a santificação lavava as pessoas através da palavra, e ela lavando até que ela fosse santificando, e aí ela tivesse o novo nascimento. Espera que nós vamos chegar lá. A partir do momento que aquela pessoa nasceu de novo, ela consegue ter o quê? Fé. Depois da fé, ela vai ter o quê? Depois da virtude. Conhecimento, né? Ciência. Depois da ciência. Temperança. Depois da temperança. Paciência. Depois da paciência. Piedade. Depois da piedade nós temos o amor. Fraternal. E depois do amor fraternal nós temos ou seja, começou com, terminou com, aqui começou com, terminou com, é o mesmo processo, só que num diferente modelo. Esse é o modelo número 2, né? Então, quando eu falar para vocês assim, ó, lembra o modelo 1? É um modelo que começa, tem 3 etapas, certo? As 3 etapas da graça. Essas 3 etapas, aí eu volto a essa pergunta da irmã Jucimar. E aí que nós temos que voltar lá atrás. Por quê? Porque a nossa concepção, e quando nós fomos evangelizados, isso não é só a irmã Jucimar, isso é todos nós, era que esse processo, você veja, justificação, água, sangue, espírito. Então, é um pouco do que nós vamos falar hoje de manhã. Quando aquela criança vai nascer, qual é o processo?
Água, sangue e Espírito. E depois vem o quê? O nascimento. Mas aí nós voltamos à citação do profeta. Esse novo nascimento, ele não é depois apenas, mas ele constitui-se em 3 etapas. Por quê? Porque é um nascimento. Como que se constitui? Justificação, a bolsa estoura, sangue e o batismo do Espírito Santo. Por isso que ele disse, o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo é uma mesma coisa. Mas no modelo, quando nós voltamos, nós vamos dizer que, embora seja a mesma coisa, ela é um processo. Então, essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos gravassem mesmo. Por aqui, olha, é um processo. Começa em A, termina em B. Então, é um processo. Certo? Um do outro. É a mesma coisa? O novo nascimento do Espírito Santo? É. Mas é um processo? É um processo. Então, como que se dá o processo do novo nascimento? Água, sangue, Espírito. Por quê? Porque esses são os elementos que saíram do corpo de Cristo. Água, sangue, Espírito. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então você vê que dessas 3 etapas constitui-se. No entanto, quando essa pessoa nasce de novo, ela só pode alcançar fé após o novo nascimento. Estava na mensagem da estatura do homem perfeito. E fé é acrescentada a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e então o batismo do Espírito Santo. Então a gente vê que, ao mesmo tempo que é uma e a mesma coisa, ao mesmo tempo é um processo. Isso vai ficar mais claro ao curso do nosso entendimento nesta manhã. Agora, a coisa que eu quero que os irmãos lembrem-se: o profeta disse, entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, você tem que obter as 7 naturezas do Cordeiro. Quais são essas 7 naturezas? Certo? Então, isso aqui nós já vimos tudo isso aqui. Nós já passamos por isso aqui. Se você arrepende, aí eu volto a falar com os irmãos assim. Uma pessoa, ela pode ter a revelação do que é o mensageiro, o que é a terceira puxada. Sempre tem isso aqui. Presta atenção na minha pergunta. Ela pode ter a revelação, o entendimento do que é a revelação sem ter isso aqui? Pode sim ou não? Então ela pode. Porque a mental é uma coisa. É mental. É isso que nós queremos? Não. Não é o que nós queremos. Para nós não cairmos na mesma coisa que tem varrido esse país, nós temos que levar isso aqui a sério. Eu vou fazer uma pergunta aí, igreja. Eu vou ser sincero comigo. Alguém que tem mais de 30 anos na mensagem? Quem tem mais de 30 anos na mensagem? Só eu e o senhor? Então, 4? Mais ou menos. Qual foi a vez que nós fomos ensinados acerca do novo nascimento? Eu digo por mim. Qual foi a preocupação? Sabe por que isso é tão importante? Porque quando a Bíblia diz assim, que o novo nascimento, aquela expressão assim, serão novas criaturas em Cristo Jesus, o irmão diz que essas novas criaturas habitarão a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é para essas novas criaturas, ou seja, para os nascidos de novo. Nós não deveríamos levar esse assunto a sério. Quanto a isso aqui que nós vimos, tem alguma pergunta? Sim. Então, vou falar por mim. Eu fui batizada aqui na palavra na Bíblia, mas não vi o profeta, para ser sincero. E depois que eu estava crendo e tinha sido batizada, eu me perguntava por que eu não conseguia ver como as pessoas viam. E um dia eu orei e falei ao Senhor, no dia seguinte eu vi você. No dia que eu fui, e verdadeiramente me trouxe até aqui.
Sem dúvida. E aí é uma coisa que no curso do nosso estudo, nós vamos posicionando onde cada um de nós estamos, em que parte do processo. Para entrar isso aí. Aonde que eu estou no meio desse processo? Sem dúvida, se houve uma mudança dessa forma, alguma coisa aconteceu e alguma coisa sobrenatural aconteceu. Então, sem dúvida, dentro desse processo, a irmã já está. Alguma pergunta mais? 3, 2, 1. Nenhuma pergunta? Nós falamos na quarta-feira. Pastor, Sim. no caso, a sétima colheita do perdido, mesmo uma pessoa ainda não se arrependeu, mas ela veio buscando os processos que é o novo nascimento, e ela começa a colocar isso em prática. Se ela não se arrependeu. Porque se ela está no processo de se arrepender, ela está buscando isso e ela acrescenta isso. Ela Sim. vê que é um resultado. Então, ela não vai ter como acrescentar, porque a primeira parte é fé. E a única coisa que produz fé nela é o novo nascimento. E para o novo nascimento ela precisa se arrepender. Então, se ela não se arrependeu, ela pode mentir, como diz lá na estatura de um varão perfeito. Os jovens estudaram essa mensagem, inclusive, né? Estatura de um varão perfeito. O irmão Brana fala assim sobre a mente, o ventre da mente. Ela pode conceber aquilo lá, como por exemplo os muçulmanos. Eles têm conhecimento, mas eles não têm virtude, por exemplo, não têm poder naquilo. Porque a crença que eles têm não foi acrescentada àquela crença a virtude. Não foi acrescentada por quê? Porque a crença não é correta, porque não veio do novo nascimento, não veio do arrependimento. Então ela pode simular essas virtudes sem tê-las. Né? Mas partindo do pressuposto que nós como cristãos queremos isso, não para mostrar para o mundo, mas de verdade na nossa vida, nós temos que levar isso aqui a sério. Agora, uma outra coisa. Perguntaram ao irmão Brana assim: irmão Brana, peça que Deus me dê o Espírito Santo para me obter isso aqui. O que ele respondeu? Obtenha isso aqui para que você tenha. Porque o Espírito Santo é dado a quem obedece. Certo? Então, entre a obediência. Aí é uma pergunta que eu quero fazer à igreja, exatamente por isso que eu perguntei à igreja, se alguém aqui já foi ensinado acerca do batismo do Espírito Santo no novo nascimento. Porque a minha pergunta é assim, a salvação, ela precisa de manutenção do homem. Então, tá, nenhuma pergunta mais? Só uma. Sim. Quando tem aquela parte que fala assim, receberam o Espírito Santo depois que foram batizados, aí eles falam, nem sabíamos que tinha que ser. Sim. Faça, por favor, um paralelo com isso daí. Lá aqueles irmãos foram batizados por João, em Atos 19, né? Eles eram irmãos nascidos de novo, que estavam nesse processo aqui. Eles estavam parados aqui. Quando Paulo os encontra, Paulo encontra eles nesse estágio. Por quê? Porque o batismo de João é um batismo para o arrependimento. Lembra? A Bíblia diz isso. Cadê? Algum irmão, por favor, abre Atos 19, rapidamente. Pode ler do versículo 1 em diante. Que aí nós já vamos apagar isso aqui para outra etapa. Atos capítulo 19. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Olha lá, vamos ler. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? A palavra quando no grego é a partir de que, né? A partir de que crestes. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Quer dizer, eles não sabiam a última etapa lá. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou para o batismo de... dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. O Espírito Santo não desce aqui, certo? Ele desce aonde? Aqui.
Então, eles eram um povo santificado. Tanto que eles eram santificados que eles creram quando Paulo disse. Quando eles creram, e Paulo colocou a maneira apostólica de receber o Espírito Santo é como? Eles aceitaram Atos 2:38, que eles foram batizados no nome de Jesus, veio sobre eles o Espírito Santo. Então aí, fecha. Sempre aquilo que nós falamos. Se a pessoa está nesse estágio, ela está apta a receber a vida de Deus, porque ela é um copo limpo, esperando a água entrar para ser usado. Tudo bem? Mais alguma pergunta? 3, 2, 1. Foi. Nós falamos. Isso aqui é o ensino médio. Certo? Agora nós vamos para a faculdade. Por isso que você não pode ter nenhuma dúvida acerca disso aqui. Isso aqui foi o ensino médio, você se formou. Que nota sabe que você tirou? Agora nós vamos lá para a faculdade. Aí nós colocamos uma coisa na quarta-feira aqui, que é assim. Eu vou colocar aqui rapidamente, só para mim. Mas você já conhece os estágios. Então, nós falamos assim, entre arrepender e o batismo do Espírito Santo, tem estágios que você já conhece. Esse no modelo 1. No modelo 2, você vai se arrepender e tem até o batismo do Espírito Santo. Esse é o modelo número 2. Entre um e outro, tem um tempo. Certo? Entre um e outro, tem um tempo. Porque eu fiz aquela pergunta aos irmãos. Jesus disse: uma casa que um demônio habitava. Aí o demônio saiu dessa casa. Essa casa ficou vazia. O que esse demônio faz? Ele vai dar volta, certo? Aí um dia ele passa aqui e vê que essa casa não recebeu quem? O morador. Quando ela está limpa, ela está justificada ou santificada? Ela está santificada. Quando ela está limpa, ela está santificada. Certo? Porque a justificação é quando você pega o copo da lama. Quer dizer, você foi escolhido. Tem muitos copos na lama. Não tem muitas pessoas no mundo. Mas quem Deus escolheu para inocentar aquele copo ali. Aí tirou. Agora ele precisa fazer o quê? Tirar e justificar. Agora ele precisa limpar. Limpar é santificar. Aqui não veio um morador. Mas ela estava limpa. Quando aquele demônio volta e vê que essa casa está limpa, ele volta para dentro dela. Então o estado daquela pessoa é 8 vezes pior do que o início. Agora a pergunta é: quanto tempo isso leva? Tudo bem? Válida a pergunta? Então, entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo tem um. Entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo tem um tempo. Que tempo? Aí eu coloquei uma coisa na lousa, que eu disse aos irmãos assim, eu vou colocar uma coisa na lousa, mas não é literal. Então, se eu colocar aqui na lousa, vocês vão achar que é literal? Não. Então, a minha pergunta é: qual é esse tempo? Agora nós vamos para a faculdade? Nove meses. Você vai enxergar isso aqui literal? Literal? Esses 9 meses é literal? Por que eu coloquei 9 meses?
Porque eu estou falando do tempo do quê? Gestação. De uma gestação. Aí agora, nós vamos começar a nossa primeira aula da faculdade, então. Há uma diferença entre os gerados do Espírito e os nascidos do Espírito. Então, você pega assim, vou desenhar a barriga de uma mulher grávida, tá bom? Perfeito. O umbigo. Perfeito? Aqui está o útero dela. Aqui tem uma semente. Teve uma data que essa semente entrou aqui. Quando essa semente entrou aqui, 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher, se juntou, criou uma gameta, e a gameta começou a sair um embrião. Quanto tempo leva desde que essa semente é gerada para que ela possa ser nascida? Esse processo aqui leva quanto tempo? 9 meses. 42 semanas? É isso? 9 meses. Aí quando isso aqui que está sendo gerado, agora presta muita atenção, por favor. Quando isso aqui está sendo gerado e vai nascer, quantas etapas tem daqui para cá? Chegou o tempo para que isso que está gerado nasça. Quantas etapas tem? 3. Quais são? A bolsa rompe, essa é água. Depois verte sangue, essa é a santificação. E depois, o que? O Espírito Santo. Só que aí entra uma coisa, que aí eu vou ler agora, mas depois eu quero colocar ali na tela para todos os irmãos acompanhar. Que o irmão Branham chegou a dizer assim, eu vou ler, tá? Deixa eu ler que é melhor. Então, nós concordamos que existe um espaço de tempo entre o gerado e o nascido. Agora, outra coisa que eu quero que você preste atenção. Aquele que é gerado, ele é gerado dentro de uma igreja. Porque mulher na Bíblia é uma igreja. Mas o gene de vida que está aqui, que foi gerado, não é da igreja. De quem que é? Do Pai. É do Pai. Então, essa semente aqui gerada, ela tem as características de quem? Do Pai. Aí eu vou perguntar, ela pode se perder? Pode se perder? Não. Certo. Então, o Pai colocou dentro da igreja um filho para ser gerado. E entre ser gerado e nascido tem um espaço, um estágio. Quando chega o momento daquilo que é gerado nascer, ele passa por 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Agora entra o profeta. A vida desse gerado, aqui enquanto ele está gerado, é uma. A vida dele nascido é outra. Aquela essência que conta. Olha, tudo que nós precisamos saber está aqui. Porque uma pessoa gerada do Espírito, ela vive sem a igreja? Não. Mas um bebê que nasceu, que tem outro tipo de vida, depende da igreja? Não. Tudo bem? Amém. Certo? O sujeito só é cristão se ele está dentro da igreja. Se não tem na igreja, ele não é cristão. Ele é nascido do Espírito. Não. Ele é o quê? Porque ele crê. Sim. Ele vai nascer. Vai nascer. Aí eu vou perguntar, ele tem como nascer sem ser gerado? Aí você veja o tipo.
O anjo chega para José e fala assim: José, não tema receber Maria, porque aquilo que está nela é gerado. A Bíblia, por favor. São Mateus capítulo 1, verso 10. Rapidamente. São Mateus capítulo 1. Não, São Mateus capítulo 1, versículo 20. São Mateus capítulo 1, versículo 20. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está, como está na sua Bíblia? Gerado é do... Aí, preste atenção nisso, irmãos. O irmão Branham disse, lá na mensagem Futuro Lar, isso que eu disse, que eu não creio em um sujeito que prega a revelação se ele não tem isso aqui. O irmão Branham disse: todo nascido de novo nasce como Jesus. Nasce como ele nasceu. Como é que Jesus nasceu? A palavra falada de Deus gerou dentro da igreja, irmão, nós somos nascidos pela palavra falada. Aí você veja, o nascimento da carne, eu tenho um pai e uma mãe. Você tem? E a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne. Mas o nascido do Espírito, nós somos nascidos pelo poder da palavra falada. Porque a semente de Deus está na alma. E a palavra falada é essa semente. Então você veja que a mesma palavra falada que trouxe Jesus à existência, a mesma palavra falada trouxe esse homem interior à existência, que daqui a pouco vai transformar 16 elementos. Quer dizer, o do Espírito vai dominar sobre a carne. Quer dizer, o nascimento de pai e mãe, ele vai ser engolido pelos que são nascidos do Espírito, não gerados do Espírito, nascidos do Espírito. Agora, uma pergunta, a pergunta é assim, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, dada a importância disso. Quando aquele pai germinou essa mãe, e no ventre dela algo foi gerado, a mãe, ela protege o filho. Então você veja, aonde aquela mãe vai andar, ela tem uma vida. Tudo bem? Ela está fazendo o quê? O filho escolhe o que comer? Mas o filho dá impulsos para a mãe. Ó, mãe, eu sei que a senhora odeia coentro, mas eu gosto. Aí ele faz com que a mãe faça o quê? Então a mãe está protegendo o bebê. Então não bate na barriga. Ah, grávida, pode ter uma fila enorme. Tem uma cadeirinha para ela senta. No caso de Maria, não era Maria que protegia o bebê. Era o bebê que protegia Maria. Tudo bem? Por que ninguém batia na barriga da grávida? Não é porque a grávida protegia o bebê. Era o bebê que protegia Maria. Tanto que o irmão Brana disse, aí você vai conhecer aquela história que nós já contamos, aquela pregação de Natal, que quando eles saíram lá da Judéia, para ir para Jerusalém, e no meio do caminho eles tinham que passar em Belém, porque a criança ia nascer aonde? O irmão Brana disse: eu vejo eles descerem da Judéia para Belém. E o que era a Judéia? A Judéia era uma montanha. E o que é Belém? Belém é um vale. Belém está aqui, ó. Aí o que aconteceu? Eles subiram. Quando chegou a hora de descer, Maria estava sentada num jumento. Olha o jumento aqui. E José estava aqui guiando o jumentinho, para o jumentinho não tropeçar. E aqui era cheio de cascalho, pedra. E o irmão Brana disse: daqui até Belém, o diabo sabia que o Messias nasceria em Belém. O diabo tentou destruir a criança aqui, Maria sentada no jumento.
O diabo tentou fazer com que esse jumentinho escorregasse, tropeçasse, para que matasse aquele bebê. Porque não precisa, como nós vamos ver à noite, tá? Não precisa ser um impacto muito grande para uma mulher perder o bebê. E o profeta fala lá na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Bastava um escorregão. Mas Deus enviou uma comitiva do céu. E disse que os anjos protegiam o casco do pé daquele jumento. E a hora que ele levantava o pé, a hora que ele ia colocar o pé no chão, os anjos iam ali, tiravam as pedras e ele colocava um passo firme. Quem estava fazendo isso não era Maria. Não era o jumento. Era aquela criança que estava lá dentro, que é dono dos céus e da terra, estava protegendo aquele. Por isso que não é nós protegendo Cristo entre nós, assim, dentro de nós. É o Cristo dentro de nós nos protegendo lá de nós. Então nós olhamos para ele. Agora, se essa mulher cai, sairia no jornal amanhã: mulher cai do jumento e perde o bebê. Se essa igreja que carrega Jesus cai, sai no jornal. Vai pastor pro YouTube dizer assim: aquele ministério lá caiu. Perturbador lá, caiu aquele ministério lá. Mas ela não caiu porque ela não queria. Ela não caiu porque o que estava dentro dela não permitia ela cair. Porque ela tinha que chegar lá em Belém, porque em Belém... E quanto mais perto está de Belém, mais cascalho tem, que as pedras ficam amontoadas aqui, ó. Aí você está vendo prova, dificuldade, falsa doutrina, falsos ismos. Alguns que você achava verdadeiros são falsos. Você vê, ok, um monte de pedregulho aqui. Mas o jumentinho vai pisando. Aleluia! E José está querendo. Você sabe o que significa José na Bíblia? O nome José? Que o nome José e o nome Jesus é o mesmo nome, né? Jeová Salvador. Ele está guiando. Graças a Deus por isso, né? No caso de Jesus, não era a mãe protegendo o bebê. Era o bebê que protegia a mãe. Por que isso não acontece com a mãe? Porque o bebê não permite, né? Isso é um absurdo. Não é? Isso é um absurdo. Não era o que Maria comia, que vinha aqui e dava os nutrientes para aquela criança. De maneira nenhuma. Agora mesmo. Mas esse é outro assunto, né? Agora voltando aqui. Deixa eu apagar aqui a bagunça que eu fiz aqui. Então nós concordamos que quando essa criança foi gerada no ato, porque você veja aqui, é aquilo que nós falamos, irmãos. Como é uma escola, né? Eu posso ser mais saudável. A maneira como nós ganhamos uma alma para Cristo, a maneira secundária é falando. A maneira primária como que é? É nós vivendo. Então, por exemplo, se entrar uma mulher grávida aqui dentro da igreja, ela vem se sentar aqui na frente, ela está com o barrigão assim. Ela se senta aqui. Eu preciso perguntar para ela se ela esteve com um homem há 9 meses atrás? Porque ela estar barriguda prova o quê? Que ela esteve com quem? Que ela conheceu intimamente um homem. Então, se o mundo vê que nós estamos grávidos da palavra de Cristo, ele precisa perguntar se você tem Deus ou não. Ele sabe que pelas suas obras você encontrou Deus intimamente em algum lugar. Certo? Você sabe, ele sabe. Vai bater o olho em você e falar: não, esse sujeito ele conheceu Deus, porque olha a atitude dele. Olha o tamanho daquilo que está gerando. Ó, mudou o apetite dele, que nem eu estava contando. Mudou o apetite, mudou os gostos, mudou os desejos. Não gosto mais de ser dessa forma. Eu era assim, mas agora eu não sou mais. Quem está mudando esses desejos? Então tem um processo de vida. Agora veja, aquele sujeito, ele pode nascer sem estar em uma igreja? Aqui que entra uma coisa que nós aprendemos muito errado. Para nós a mensagem. Pergunta. O sujeito para ser gerado, esse é o processo de Deus, certo? É assim que funciona. Para ele ser gerado, ele pode ser uma igreja. Será? Aí nós vamos perguntar ao profeta. Pega aquele notebook aí de mim, que hoje nós estamos
no nosso tempo, tem tanto tempo para tudo. Vamos tocar nisso, né? Sim. Isso. Ele está dando o cu da noite. Você viu minhas anotações ou não? Como o seu olho é muito bom, você vai ver o que está escrito aqui. As 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. 11/9/1960. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. A igreja, cada um desses temas que eu escolhi essa noite, para sobre eles tentar falar para vocês. Um é, o que é a igreja? Quem instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E podemos chegar ao céu sem ser membros dela? Portanto, as 5 identificações que o profeta tratou nessa mensagem, presta muita atenção nisso. Primeiro, o que é a igreja? Quer dizer, você que está aqui, que quer alcançar aquilo, você tem que saber responder essas 5 perguntas. Primeiro, o que é a igreja? Segundo, quem a instituiu? Terceiro, qual é a mensagem dessa igreja? 4, como nos tornamos membros dela? E quinto, aqui que a minha pergunta, podemos chegar no céu sem a igreja? Aí no parágrafo 162 e 163, o profeta de Deus diz assim: agora, podemos chegar ao céu sem a igreja? Vou fazer apenas alguns comentários sobre isso, porque tenho cerca de 12 anotados aqui. Como estão vendo, uma só coisa, para que possamos saber. Não, Senhor, você não pode chegar ao céu sem ser membro desta igreja. Agora, o que o Romano vai dizer em seguida? Agora, a primeira coisa, João 3,5, Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. Você viu que o profeta relacionou uma coisa a outra? Você não pode chegar no céu sem essa igreja, sem ser membro dessa igreja. Em seguida ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e nascereis então do Espírito. Nascido da água, nascido do Espírito. Certo? Você não pode chegar ao céu se não fizer parte desta igreja. Igreja na Bíblia, a gente tipifica ela através de uma mulher. Por isso, a igreja, a Bíblia diz em vários lugares, e nós podemos estudar isso, mas não hoje, ela deveria estar no tempo do fim com dores de parto. Encaixa? Casa? Você vai ver que as escrituras fazem assim, ó. Agora o sujeito pode chegar sem nenhum compromisso. Você tem que congregar. É a igreja local que vai nos dar no céu? Não é a igreja local que vai nos dar no céu, mas a igreja local, ela é um tipo da igreja universal. Sim. Local e universal. Por quê? Porque o batismo em nome de Jesus Cristo introduz você em que corpo local? Em que corpo? Corpo local. Mas o batismo do Espírito Santo introduz você no corpo místico, no corpo universal. Então você vê que batismo da água e do Espírito. Agora, a pessoa que ela não foi batizada na água e no Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Isso que é o negócio. O irmão Branham disse: ver o reino de Deus é entender. Aí você vai vir falar para mim de terceira puxada, etc. Não dá. Não tem como eu querer isso aí. Por quê? Porque a pessoa só vai entender isso, primeiro, se ela foi nascida da água, se ela foi nascida do Espírito. Porque Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu, depois ele não pode entrar no reino dos céus. E engraçado que ele disse isso para um mestre chamado Nicodemos. Então você veja, a Bíblia fala: a igreja, ela entraria em dores de parto. Ao mesmo tempo,
em que esta igreja geraria filhos, porque você veja, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos sinceramente, por favor. Amados, o diabo, ele lê a Bíblia. Ele sabe que o eleito não vai ser enganado. Ora, se o eleito não vai ser enganado, por que existem os falsos profetas? Os falsos pensa um pouco, medita comigo. Se o eleito não pode ser enganado, por mais que o diabo tente, ele sabe disso, por que é que então existem os falsos? É para enganar quem? Então, mas sim. Pensa. Mas pensa, sim. Se tem uma coisa no meio. Porque veja, no Éden, era Adão querendo gerar os filhos e o diabo querendo gerar os filhos. Através de quem? Da igreja. Então por que a noiva está aqui? Por que a esposa? Para gerar o quê? Filhos. O irmão Branco disse também. Aqui nós vamos entrar no estudo, lá na frente, não, acho que nem no próximo outro, sobre casamento e divórcio. Porque isso aqui tem a ver diretamente com casamento e divórcio. Que o profeta pregou um dos últimos sermões da sua vida, que ele disse que casamento e divórcio está ligado ao 7º selo. Sim. Está no São Lucas capítulo 15, está anotadinho aqui. Nós já vamos falar, mas acho que hoje à noite. Por quê? Porque a pergunta que eu faço aos irmãos é assim. Outra pergunta, né? Como é uma escola, então, você já viu na Escritura, que algumas Escrituras falam dos gerados no Espírito, outros falam das Escrituras sobre os nascidos no Espírito. Nós lemos a primeira carta de João, capítulo 5. A minha pergunta é assim. Uma pessoa que foi gerada, entre ela ser gerada e ela ser nascida, tem um evento que acontece aqui. Porque vejam, presta atenção. Imagina que ela foi gerada e no primeiro 3 semanas o coraçãozinho da criança está batendo. Aí aquela criança começa a crescer. Ela está crescendo, ela está tomando forma de quem? Quem? Do pai. Ela está obtendo o formato do rosto do pai. Ou seja, ela está tendo as naturezas do pai. Tudo bem? Quantas naturezas? 7. Para depois ela receber o que quando ela tem essas 7 naturezas? O Espírito. Por quê? Porque quando aquela criança sai do ventre, ela não vive sob o Espírito da mãe. Entra o que dentro dela? O Espírito. E às vezes o médico tem que dar uma... E o irmão Brandon disse 7 palmadas às vezes tem que dar nela. Para quê? Para que o Espírito entre. Agora ela está vivendo um outro tipo de vida. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, agora que você vier no culto da noite, você se lembre disso. Entre isso aqui e isso aqui, pode acontecer uma coisa aqui no meio. No processo de obter as características de seu pai. E nem sempre o pai é Deus, tá? Porque se você pega uma igreja metodista, ela gerou também. Tem gerados lá dentro? Tem. Mas tem nascido de novo? Não. Por quê? Porque entre ela ser gerado e ser nascido, acontece um acordo. A comida. Não é. Também? Porque não tem nascidos de novo na denominação. Eles não chegam a isso. Por que não chegam a isso? Então,
A característica da igreja metodista que está gerando, ela está gerando segundo quem? O pai. Quem é o pai deles? Quem é o pai de cada denominação? Diabo. Agora, nesse processo em que ela foi gerada, aquela pessoa foi gerada, ela pode obter vitaminas lá dentro, pode ou não? Ela pode dar pulo na barriga? Pode. Se passar o ultrassom lá dentro, tem alguma coisa dentro? Tem. Mas vai receber um espírito? Aí é outra coisa. Porque esse espírito aqui, essa criança, ela está vivendo não pelo espírito dela. Porque o espírito dela fica circundando a mãe quando a criança vai nascer. Ela está vivendo sob o espírito da igreja, da mãe. Por isso, se a mãe é metodista, o que está sendo gerado lá vai se comportar como? Se a mãe é batista, o que está se comportando lá é o quê? Agora, quando nasce, recebe um espírito, uma vida à parte. Tudo bem até aqui? Amém. Agora eu quero te perguntar o que a Bíblia fala do aborto. Você já leu na sua Bíblia falando sobre aborto? O que é o aborto? O que ela fala sobre o aborto? Porque o que é o aborto? O aborto é um ato que acontece entre a geração e o nascimento. Por isso nós conhecemos muitas pessoas geradas, mas nunca elas morrem no processo. E o que matou elas no processo? O que causa o aborto em uma mulher? Nós vamos olhar na Bíblia, que lá na lei, no livro de Levíticos, fala os diversos aspectos que levam uma mulher a abortar. E quem pagaria por essa morte? Tudo bem? É faculdade, ok? Então, o sujeito foi gerado. Você vai evangelizar ele, ele vai dizer assim, eu estou quentinho. Ela vai minha mão. Não precisa fazer esforço. Eu até dou privilégios para minha mãe, que ela tem preferência na fila do pão. Coloca a mão na barriga. Pula. Mexe. Tem um aspecto de vida, mas tem um espírito lá dentro? Não tem um espírito. O espírito que está lá é o espírito da mãe. Aí nós vamos lá para a mensagem de casamento e divórcio. O irmão Branham disse: o que Deus queria ter com a igreja de Filadélfia é que Deus queria ter um ato íntimo, vou usar o termo dele, sexual com aquela igreja, para gerar naquela igreja um filho. Mas quando isso foi acontecer, aí entra aquele aspecto. Quando a semente de um homem entra no útero de uma mulher, o que acontece com o útero dela? Ele fecha, o colo do útero tranca. Aquela mulher pode se deitar com quantos homens ela quiser, nunca mais vai entrar uma semente aqui, até que essa daqui saia. Ou seja, Cristo não conseguiu colocar uma semente dentro daquela igreja, porque já tinha uma semente lá. Aquela igreja não tinha a possibilidade de gerar filhos da noiva. Ó, presta atenção nessa expressão. Que habitarão a nova Jerusalém. Porque se nós somos a esposa de Jesus Cristo, nós temos que gerar filhos. E como é que vai gerar o filho? O filho entra na igreja. E tem um processo entre ele ser gerado e ser nascido. Agora, a cuidar da igreja é que entre ele ser gerado e nascido, ele não o quê? Tem uma coisa que a igreja tem que cuidar. E o marido dessa igreja, como nós vamos ver à noite no Velho Testamento, o marido dessa igreja tem uma responsabilidade para com essa igreja. Por exemplo, essa igreja que está gerando, ela não pode pegar peso. Sua mulher está grávida, chega o gás lá, você fala, amor, pega o gás lá para mim. Você pode fazer isso? Então você vê que tem ofícios que só o marido pode fazer enquanto a igreja está grávida. Aí eu vou fazer uma pergunta.
Será que o irmão Branco falou sobre isso? É isso que nós queremos. Agora, deixa eu ler uma coisa. Eu vou ler aqui. Eu li na quarta-feira. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 19 de 12 de 1959, parágrafo 41. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. O Espírito Santo, você está crendo na vida eterna. Mas quando o Espírito Santo chega, aquilo é vida eterna. Você está crendo. Agora, presta atenção. Você é gerado do Espírito em santificação. Por quê? Porque, veja, essa criança, ela vai crescer, quando chega em 9 meses, o último estágio que ela está, antes de receber o Espírito, que estágio que é? Santificação, certo? O batismo do Espírito Santo está aqui. Qual é o último estágio? Santificação. Porque quando a criança nasce, é água, justificação, sangue, e o último estágio? Santificação. O batismo do Espírito Santo. Então, vamos dizer lá. Você é gerado do Espírito em santificação. Então, você vai ser gerado até você alcançar o quê? E quando você alcançar isso aqui, você está apto a receber aquele Espírito que está envolto da mãe. Opa, já está no estágio de santificação. Aí, presta atenção, por favor. O natural tipifica o espiritual. Certo? Natural. Para nós terminar. Está claro que o batismo do Espírito Santo é quando a criança saiu do ventre, ela leva uma palmadinha, o Espírito entra dentro dela. Está claro isso? Que o batismo do Espírito Santo é isso? Sim. Isso. Sim. Ela vai até a santificação, batismo do Espírito Santo. Aí que entra aquela coisa conjunta. Porque ela nasce, então, quer dizer, o nascer de novo é o batismo do Espírito Santo. E ao mesmo tempo é um processo. Nascer. Exatamente. Esse é o ponto. Então, sim. Ela se mexe, ela estuda, ela está viva dentro da barriga. Sim. Não, ela está viva. Ela está viva. Ela depende do espírito da mãe. Ela não tem um espírito próprio. O espírito próprio entra, mas ela está viva porque ela se mexe, ela tem memória. Né? Ela tem memória no ventre. Então, há características apresentadas na criança que ela se lembra, ela reage à luz, ela reage a som. Então, é uma vida. Por isso nós vamos entrar nessa questão do aborto. Mas é uma vida diferente. Sim. É a ligação, então, o cordão umbilical, onde ela se abastece, mas mais do que o sangue é o espírito. Né? Quando ela está sangrada, ela tem alma. Ela tem alma, mas ela não tem espírito. É isso que faz Ela tem alma, mas ela não tem espírito. Por isso ela está viva, ela tem vida. Agora, a minha questão aqui, para nós encerrar. Para aquela pessoa receber o batismo do Espírito Santo, ou seja, ela saiu da barriga da igreja e ela recebeu o Espírito. Que estágio que ela estava? Porque o Espírito Santo só desce em alguém que está o quê? Tudo bem? Isso aqui nós estamos 100% de acordo? Amém.
Agora, digamos que aquela mãe, vou desenhar aqui Maria, uma mãe de novo. Tá difícil, viu? Agora vai. Ó, vou desenhar sem estria, sem nada. Vai. Não, irmãos, não vamos criticar também, porque... Ah, barriga. Ó, um amiguinho. Aquela criança que está aqui, e ela já tem uma forma, olha a forma dela aqui. O máximo que eu consigo pensar. Tudo bem? Se você passar o ultrassom, você vai ver isso aqui. Ela está pronta para nascer. Que estágio que ela está? Ela está no estágio de... Essa bolsa d'água aqui vai estourar entre a bolsa e a barriga da mãe. Vai verter sangue, vai verter água, vai verter sangue e ela sai. É a vida. Ou seja, ela está no processo na estágio da santificação. Pronta para receber o Espírito. Tudo bem? Agora eu quero que você preste atenção. Se você não der atenção, nós encerramos agora. Se ela não nascer nesse estágio, o que acontece com ela? O que acontece com ela aqui? Ela é o quê? Santificada. Ela vai começar a comer o quê? Ela vai começar a comer a sujeira. Tudo bem? Certo? Agora, olha isso aqui. O demônio sai de uma casa. E essa casa começa a ser limpa. Que estágio que ela está? Se ela não recebe o Espírito, nesse estágio, o que acontece com ela? É 8 vezes o quê? Mais sujo, certo? Ela tem que nascer. Então, e aí eu volto aqui, ó. Tem um tempo. Não é quando a criança nasce, fala assim, o que é? Eu estou aqui, vai fazer 14 meses, acho que está na hora de eu sair. É assim? Não. Tem um tempo, 42 semanas, 9 meses. Para nascer, tem dor. A criança sofre. Tanto sofre que é um trauma que você não lembra. Você não lembra quando você nasceu. Então o cérebro apaga, embora você tenha memória. É um trauma tão grande que o cérebro não permite você trazer recordação daquilo. Se ela não nasce nesse estágio, ela vai começar a comer a sujeira. Aquilo que ela colocou para fora, aquilo que ela se santificou, ela vai começar a comer de volta. O estágio dela é melhor ou pior? Se essa casa não receber o morador, o Espírito Santo, tudo aquilo que saiu dela vai voltar. É melhor ou pior? Por isso assim, não é opcional. Por isso que assim, uma pessoa que ela está no mundo e ela não quer se santificar, ela está em melhor estágio do que uma pessoa que se propôs a se santificar e chegou no último estágio e não recebeu. Porque a Bíblia diz, melhor fora que você nunca tivesse ouvido isso. Aí a pergunta que eu vou fazer à igreja, que eu quero que a igreja na parte da tarde venha com isso, com esse questionamento. O que pode abortar a criança entre um estágio e outro? Porque aí eu vou fazer, são duas coisas. Nós cremos na segurança eterna. Uma pessoa salva sempre é salva. Mas uma pessoa que é salva pode se perder? Eu digo que isso nunca foi ensinado para nós, irmãos. Isso nunca foi ensinado para nós. Uma criança que é gerada, 100% das crianças geradas nascem? 100% das crianças geradas nascem? Mas foram geradas? Foram geradas.
Não. todo esse processo? Não muda. Funciona do mesmo. Aí entra o que eu quero tratar à noite, que a Bíblia diz que se aquela criança nascer prematuramente, aquilo que causou o nascimento prematuro teria que pagar um dote, teria que pagar um preço. Aí esse preço nós vamos ver na parte da tarde. O que você fala? Quando a criança nasceu, ela não morreu, a mãe chega com cesárea ou mete essa criança? Não, no reino de Deus não tem cesárea. Assim, às vezes o médico, quando vai ter uma mãe vai passar por esse período da cesárea, a forma já do nascimento, Sim, sim. o médico já sabe antes, Já sabemos o que mas que a criança morra, muito. Não, aí tem um exame, né? Aí vai aplicar um exame da palavra. Por isso que nós estamos falando isso. Que nós queremos acompanhar esses irmãos que estão no processo do nascimento, porque realmente é um médico de fora que vai abrir o livro da receita e vai dizer assim, ó, dentro de você a vida está nesse estágio. Então, eu 30 anos de mensagem. Eu ia 40 anos de mensagem. Sim, E eu fui bem ensinado a diferente. pois é. E hoje a gente está sabendo. Então, Sim. é esse tempo que você falou, por exemplo, não abrir uma. Não precisa ser um tempo específico. Não. Estamos nesse estágio. Estamos nesse estágio. Mesmo sendo 30 anos de Mesmo sendo de 30 anos, porque mesmo os 30 anos de mensagem, alguns de nós nem gerado foi. Sabe por quê? Porque nós estávamos dentro de uma igreja que não teve, o pai não era certo. O pai não era certo. Nós não íamos nascer com aquela identidade daquele pai. O pai era um homem, era um bispo. Nós queremos uma igreja onde Cristo seja o nosso pastor, não é isso? Amém. Não é? Aí o que acontece? Paulo disse, eu sou um abortivo. Por que ele falou isso? Não é? Foi tirado. Agora, uma coisa, só voltando assim, aborto não quer dizer morte. Porque entre isso que você perguntou, são duas coisas que nós veremos à noite. E por que eu estou dizendo à noite? Porque eu quero usar a TV aqui para os irmãos, nós fixarmos isso. Por favor. Uhum. Nós éramos ensinados que, de uma maneira, que o senhor fala assim, que o que gera é o calor. Se contradiz isso? Não. Porque aí, no caso, o tipo do calor é um tipo de um ovo, né? Então, se você pegar o ovo de uma galinha e colocar debaixo de um cachorro, vai fazer o quê? Mas aqui o tipo é outro. Né? O tipo é de um nascimento materno, né? De um mamífero. Né? Mas dentro do tipo casa perfeitamente. Sim. Aqueles irmãos, por exemplo, irmãos que nasceram na igreja e hoje, por exemplo, não querem mais voltar para a igreja. Então, você abortou. Abortou, gerou, mas não nasceu. E acha que tem sido, não acha que está bem, está melhor do que. Não tem tá. pessoas que acham que está melhor do que está Pois é. Né? Aí entra o Laodiceia, né? Ela acha que está rica, ela acha que não precisa de nada. E Laodiceia está morta, uma defunta florida. O que pode gerar fertilidade? Então, nós vamos, calma. Tá ligado à questão do aborto. Mas nós vamos falar. Deixa eu só concluir. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Você é gerado do Espírito. Agora, por favor, preste muita atenção nisso para nós encerrar. Você é gerado do Espírito em santificação. Você é o quê? Gerado. Mas nunca nascido do Espírito, até que o Espírito Santo entre. Isso é correto. Um bebê recebe vida no ventre da mãe. Os pequenos músculos estão se agitando. É uma vida. Porém, é uma vida diferente de quando ele respira o sopro da vida através de suas narinas. Tudo bem? Então, o que nós dissemos está na mensagem. Dentro do ventre é uma vida. Só que fora é uma vida diferente. Tudo bem? Então, a vida de um gerado no Espírito é uma. Ele vai vir da igreja. Pela igreja. Em função da igreja.
Sem igreja ele não vive. Embora ele tenha que estar numa igreja, ele tem que congregar. Com o objetivo de que ele nasça. Entendeu? O objetivo não é que a pessoa fique na igreja, o objetivo é que a pessoa nasça. Então, meu filho aqui, na minha barriga, o objetivo é que ele fique aqui para sempre. Esse é o objetivo. O objetivo é aquele o quê? Então, se você está numa igreja, o objetivo é que através dessa igreja você receba um novo nascimento. O objetivo não é ter você aqui, para você dar seu livro, sua oferta, não, não. Por isso que eu quero ler, irmãos, se você estiver numa igreja, pode ser aqui, que você não receba o novo nascimento, sai dela. Ouviu bem? Ouviu bem? Mas se eu pudesse ser isso para cada irmão meu do Brasil, eu diria. Agora, como é que você vai ter uma coisa que não é ensinada? Verdade. Pode ser? Não. Vamos por pé. Casa do aborto, então esse aborto aí não vai no céu. Não. Duas coisas. Aborto não quer dizer morte. Às vezes aquela bebê aborta, como está no Antigo Testamento, nós vamos ler à noite. Aborta e fica viva. Então o tratamento é outro, às vezes vai ter que ficar lá no aparelho, respirando. Agora tem outro aborto que é morte. Então, espiritualmente falando, não que uma mãe que abortou uma criança não vai para o céu, não é isso. E aliás tem aquela questão da teofania, né? Talvez aquela criança nasceu, a teofania entrou no corpo, saiu, apenas para ter uma representação. Para espiritualmente falando, se ela por morreu, morreu. Ela não alcançou o novo nascimento, não nasceu de novo. Uhum. Sim, sim. Mas a partir do momento que ela conhece, entra numa igreja e ela conhece o primeiro batismo, ela recebe um outro novo nascimento. Sim. E aí tem esse fato. Tem esse fato, que aí é o nascido da carne e o nascido do Espírito. Porque esse nascimento que nós temos, da carne, é o que o Davi disse. Nós viemos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentira. Aí Jesus, a não ser que o homem nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Então, eu nasci do meu pai e da minha mãe, eu tenho características do meu pai e da minha mãe. Você nasceu do seu pai e da sua mãe, você tem características. Agora, os nascidos do Espírito trazem uma característica do Pai. Aleluia. Que gerou aquilo dentro da igreja. Por Cristo. Mas 100%. Aí é uma outra coisa. Porque você vê como esse assunto vai longe. Quando uma criança nascia, quem cuidava daquela criança? Quando ela nascia? Hã? O sacerdote. Pensa, irmão. Quando aquela criança nascia, a parteira não entregava a criança para a mãe. A parteira entregava para o sacerdote. A mãe só ia pegar aquela criança 8 dias depois, após a circuncisão daquela criança. Por isso o sacerdote, ele estava todo o tempo ali, aí que eu digo. Como que ele não vai estar interessado no novo nascimento? Ele não só quer estar interessado no seu novo nascimento, você que quer nascer de novo, mas como estar acompanhando na sua vida para que não aconteça um aborto pelo caminho. E mesmo após o nascimento, entra isso. O sacerdote se apropriava daquela criança. 8 dias depois a mãe podia requerer e pagar um preço pela criança. Porque Deus disse, todo nascido de Israel pertence a mim. E a forma como Deus tomava aquela criança para ele, aquela criança ia para o sacerdote. 8 dias. Imagina. Será que a gente tem assunto nos próximos? Você vai perder esse assunto? Não, né? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos interesse em saber mais, Pai, saber mais de Ti, saber mais da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Nos sustenta pelas Suas potentes mãos, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Por favor, nesta manhã,
recompensa os seus filhos que atentamente ouviram a sua palavra, atentamente ouviram a sua voz. Dá a cada um de nós a porção que nós precisamos para sermos melhores ao Senhor, Pai, para termos isso que nós ouvimos manifestado nas nossas vidas. Dá-nos essas 7 naturezas do Cordeiro, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo. E através disso, a cura que nós precisamos, Pai, a proteção que nós precisamos. Abençoe o espírito de cada um, a alma de cada um. Dê um almoço abençoado, Pai, e também uma tarde abençoada. Logo mais, nós estaremos aqui para juntos meditarmos uma porção mais da Sua palavra. Coloca desejo da palavra em nosso coração, Senhor. Porque o Senhor disse: examinai as Escrituras, porque vocês vão cuidar ter através delas a vida eterna. Nós te agradecemos por isso e confiamos que assim o Senhor fará, por amor à Sua palavra. Amém. E amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe. Nós, enquanto cantamos o último hino, estamos despedidos. Então, em algum momento, não no próximo domingo, talvez no outro, vai entrar a questão de casamento e divórcio. Por quê? Porque cada igreja que está na face da terra, hoje, ela está grávida e está gerando. Ela está grávida e está gerando. Então, e por quê? Por que ela está gerando de quem? Ela engravidou como? Da mesma forma como a igreja hoje está grávida e está gerando. Então nós queremos olhar isso atentamente, ver isso. Por que Cristo repudiou essas mulheres? Quer dizer, entregou. Aliás, é um outro assunto que eu quero tratar com a igreja, que nós também não fomos ensinados certo. Existe uma diferença na Bíblia entre divórcio e carta de repúdio. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso, os irmãos? Existe uma diferença entre divórcio e carta de repúdio. Que Deus nos ajude, né? Louvado seja Deus. Enquanto a igreja se despede, eu vou cantar um cântico aqui. Deus abençoe a todos. Até logo mais à tarde, na oração também, período de oração das 3h30. Bom, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dança em mim, fez o meu bom Jesus, vindo ele.